Você estuda francês e viaja para a França e na hora de falar, de conversar com alguém, você fica travado. E isso é apenas falta de prática, não de conhecimento. Falta de prática. Eu não tenho ninguém para conversar em francês. Como que eu faço para praticar? Fique aqui comigo que a gente vai falar sobre isso agora. Falta de oportunidade, para praticar francês é certamente o maior desafio para quem estuda ainda no próprio país, no Brasil, no Portugal, estuda gramática, estuda compreensão, faz um monte de exercícios e tal, tem que estar entendendo bem, tá conseguindo assim. Tá tranquilo, Mas e depois não aplica isso a situações, Não pratica mesmo. Chega na França e na hora de falar, infelizmente, fica travado. Então eu vou passar aqui neste vídeo os hábitos que você pode desenvolver para superar justamente isso. Deixa eu explicar. Tudo isso é treinamento. O que você precisa para conseguir se comunicar durante sua viagem para a França? Falar, tá? É falar. Então você tem que treinar sua fala. Treinar com alguém seria realmente o ideal, Mas na verdade não é o único jeito. A gente consegue treinar mesmo sem ninguém para conversar. Vamos supor que você treina futebol, tá? Na hora do jogo, vai ter um momento que você vai ter que driblar o seu adversário, correto? Você precisa treinar essa parte. Só que não tem sempre alguém assim disponível para ficar treinando com você e para você poder treinar o seu drible. Então o que você vai fazer? O que faz o jogador de futebol que está treinando? Ele vai botar um cone, por exemplo, e ele vai treinar em cima do cone. Na hora do jogo, em frente ao seu adversário, ele já vai ter os reflexos assim dos movimentos ao longo do treino. Os movimentos vão estar gravados na cabeça dele, na memória, assim, no corpo mesmo dele. Ele vai ter treinado e no momento de jogar vai ser meio que um reflexo. Ele não vai precisar pensar, primeiro a direita, a esquerda, faz assim entre as pernas. Não, vai ser natural. Se não passar por esse treinamento, provavelmente ele vai chegar em frente ao adversário e ele vai ficar travado. Do mesmo jeito que se você não treinar o seu francês, você vai chegar na hora da conversa e vai travar. Não é falta de conhecimento, não é que você não sabe falar, é simplesmente que você não está acostumado psicologicamente e fisicamente também. Então, aplicando esse exemplo do futebol para francês, na verdade é a mesma coisa. Você precisa de um cone para treinar. Não estou falando para você ir lá, pegar um cone na rua, fantasiar ele de francês e chamar ele de Maurice. É uma imagem, mas é por aí. Você vai imaginar que tem um interlocutor e falar sozinho em voz alta. O em voz alta é o mais importante, é o essencial, Às vezes você não precisa nem de todo o conhecimento que você já armazenou, Precisa de sei lá, uns 50% do que você já sabe, você já consegue falar, entendeu? Mas você tem que treinar em voz alta porque você se prepara realmente à situação que você vai passar. Por exemplo, como que faz isso, Hoje vamos dizer que você estudou comigo aqui no canal as frases que você vai ouvir na imigração francesa, tá? Aí você pode imaginar você mesmo chegando na imigração. O que você vai dizer? Tá? O que você vai responder às perguntas? Você pode primeiro criar as frases, se você quiser, pegar umas frases prontas que eu passei para vocês naquele vídeo sobre imigração, você pode anotar, você pode tentar decorar, ou você pode não preparar, simplesmente imaginar, mas falar essas frases
em voz alta. Muitos de nós, né, já fazemos isso, tipo, antes de um encontro importante, né, a gente não fica, tipo, antecipando, imaginando, assim, uma conversa que vai ter, por exemplo, tem entrevista com o seu chefe, tá meio estressado, a gente não fica repetindo, assim, imaginando, e às vezes a gente até fica se surpreendendo falar em voz alta, tipo, eu falei alto, né, eu só tava pensando. É isso mesmo que você tem que fazer com o francês, ficar antecipando uma situação, realmente se imaginando nela, vivendo, se projetando, seria a melhor palavra, né? Você tem que se projetar já na situação. Isso é o treinamento. E você tem que desenvolver isso até se tornar um hábito. Tem que ser uma coisa natural que você faz meio que sempre assim, né? Não adianta fazer isso assim uma vez ou outra. Tem que ser um hábito. E funciona. Nossa, eu tenho relatos assim dos meus alunos. Tem uma que estava me contando que fala sozinha no parque. Ela anda no parque perto de casa e ela anda conversando em francês, né? Em voz alta. Ela fala que às vezes meio que as pessoas ficam olhando ela, mas ela vai assim e deu o resultado. Ela fala, nossa, depois na hora de falar sair mais naturalmente, assim, porque eu já fiz isso. Tem um aluno que estava me contando também que ele fazia em frente ao espelho, que nem treino de ator, assim, tipo, falando assim, bonjour, je m'appelle Patrick, em frente ao espelho, para treinar mesmo. Nossa, isso funciona, é super eficiente, pode ser divertido e até, assim, tipo, libertador, assim, tipo, ficar falando, ficar se soltando já em francês, né? Porque a gente não fica travado, assim, todo tenso e não sei o quê. Quando você está sozinho, não tem ninguém para julgar você. Então, você pode se soltar. Mas, Celine, eu cometo muitos erros em francês e não vai ter ninguém para me corrigir. Como que eu vou evoluir? Aqui a gente está falando da parte de não ficar travado em francês. Não importa fazer erros. Na hora que você for conversar de fato, durante sua viagem na França, no Canadá, não importa onde, né? Na hora de falar em francês, você vai falar, vai cometer erros. Nesse momento, vai ter alguém para te corrigir, ou você mesmo vai se corrigir. Quando você estudar francês, fazendo seus exercícios de gramática, de conjugação, de compreensão, de qualquer coisa, você vai se corrigir. Se você não falar e ficar travado, também não vai ter ninguém para te corrigir. Eu recebi recentemente essa pergunta no Instagram. Alguém perguntou, Celine, é melhor falar logo mesmo que é errado ou é melhor esperar um bom nível de francês para falar? A resposta é muito clara. Fale logo, não importam os erros você vai corrigir. O erro é uma coisa boa, isso realmente, eu sempre falo isso. O erro é uma coisa legal, porque ela faz parte do processo. Não aprende sem errar, né? Então tem que parar de enxergar isso como uma coisa que a gente tem vergonha, né? Tem que errar. Ok, então falar sozinho ou falar com o seu cone Maurice é uma das formas, né, de treinar, é o melhor, mas tem outros hábitos que você pode desenvolver. Um é cantar, estudar uma música que você goste e cantar. E aqui eu não estou falando de ouvir a música e ficar acompanhando assim, tipo meio que tímido. Não, aqui eu estou falando de cantar mesmo. Você pode primeiro estudar, se você quiser, né? Baixar as letras, estudar, repetir. E depois, uma coisa que eu super recomendo é procurar música e você pode digitar karaokê, né? No Google, digitar karaokê ou versão instrumental. E aí você vai ter a música sem a pessoa cantando e você pode fazer um verdadeiro karaokê na sua casa e cantar mesmo. Mas Celine, eu canto super mal. Sim, você pode se certificar que não tem ninguém na sua casa naquele momento, ou se não, você pode simplesmente ligar o Eu acho muito melhor passar vergonha em casa cantando
ou falando sozinho no parque, sei lá, do que você estudou 2 anos e chega na França e não consegue falar. É muito frustrante, né? Porque são tipo meses e meses de estudos que você não está aproveitando, né? Então, realmente, não se preocupe, não se importe com os outros. Um outro hábito também que eu acho bem legal é ler em voz alta. Né? De preferência, leituras práticas, curtas, com vocabulário do dia a dia. Uma ideia são blogs em francês, claro, onde a pessoa se expressa na primeira pessoa, né? Com vocabulário simples, muitas vezes no presente, sobre assuntos assim do dia a dia, né? Comuns. Você pode escolher blogs de assuntos que você goste, esporte, gastronomia, moda, engenharia, nutrição, existe tudo, né? Escolhe algo do seu interesse e, claro, ler os artigos em voz alta, atuando, como se fosse você, como se você tivesse escrito aquilo, tipo, vivendo assim, vivendo. E em paralelo a isso, você pode pegar o hábito também de comentar nesses blogs. Eu duvido que fazendo isso sempre, né, participando das coisas, você não vai arrumar alguém para começar a conversar e compartilhar sobre o assunto que vocês têm em comum. E quem sabe, depois faz amizade e pode arrumar alguém para conversar ao vivo. A internet permite isso. Você pode já plantar, né, essas sementes para que algum dia você realmente tenha alguém para conversar. Então, treinando, aos poucos vai ficar natural et vous allez ter com certeza resultados incríveis. Merci les amis d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un pouce en l'air, inscrivez-vous aussi à la chaîne et bien sûr laissez votre commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!